título dessa mensagem é Continue caminhando com o Pai. Continue caminhando com o Pai. Mateus capítulo 6, verso 6 está escrito assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto. Você não vê, mas Ele te vê. Aí diz ainda: E teu Pai, que vê secretamente, te o quê? Recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Jesus está nos encorajando a não orar por vaidade. No verso 5, Jesus vai falar que os religiosos oram nas esquinas, nas praças e até nas igrejas para serem vistos. Jesus não diz que é errado você orar numa esquina, numa praça ou na igreja. Ele diz que o errado é você orar buscando apenas a atenção das pessoas. Quem ora buscando a atenção das pessoas, no final do verso 5 Jesus diz, já recebeu seu galardão, a atenção das pessoas. Quem ora buscando a face de Deus, vai receber favor de Deus. Eu quero orar e receber favor de Deus. E como é que eu faço isso? O Pai está chamando, está dizendo assim, ei, agora, o relacionamento que eu venho propor a vocês é um relacionamento de paternidade. É um relacionamento que até quando ninguém vê, eu estou presente. Que quando você entra no seu quarto, eu estou ali lhe esperando. Todos os dias Deus nos espera no quarto para um momento de intimidade, para um momento de abrir o coração. Às vezes aquele desespero que a gente tem, e é humano, de desabafar com alguém. Quem aqui no ano 2021, nesse ano, já sentiu necessidade de desabafar com alguém? Diga eu. Olha aí, 30% da igreja. Nós estamos no dia 10. Não é errado procurar pessoas. O problema é às vezes quando você procura a pessoa errada. Cuidado para não procurar a pessoa errada. Tem uma mensagem que a pastora Angélica tem me cobrado para eu gravar, para eu ministrar novamente e gravar, chamado Bem Intencionado, Mal Estruturado. Tem gente que é muito bem intencionado para nos ajudar, mas não tem estrutura para isso. A pessoa se arrebenta e a gente também. Mas além da questão da estrutura, tem gente que não tem nada, nem boa intenção, nem estrutura, e a gente desabafa. E Deus está nos esperando todos os dias para um momento de intimidade. Você tem um pai que se importa. Talvez você tenha crescido com um bloqueio, porque seu pai nunca te ouviu, porque talvez não tenha tido um pai presente, ou nem saiba quem é seu pai. Eu quero te dizer que através de Jesus, Deus Pai nos adotou e diz, vem, porque eu quero te ouvir todos os dias. Vem porque eu me importo com a tua dor, com a tua estrutura, todos os dias. Hoje mesmo o Pai te trouxe para deixar isso claro no teu coração. Agora, Jesus está chamando para um momento de intimidade, dizendo, olha, o Pai já sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês abram a boca. Antes de vocês pedirem, vocês ainda nem abriram a boca, vocês ainda nem pediram, vocês ainda nem falaram nada, e o Pai já sabe. O Pai já está atento ao pedido de vocês, ao coração de vocês. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que Jesus não diz se vocês orarem, mas Ele diz quando vocês orarem, porque para Jesus é impossível alguém querer tratar Deus como Pai e não orar. Pastor, mas eu não sei orar. Eu preguei na virada de intimidade nessa madrugada, alguns aqui estiveram presentes, outros acompanharam online, que muitas vezes a melhor oração que fazemos é quando nós não sabemos orar. Porque aquela oração 100% pura, sincera, verdadeira, é quando a gente abre o coração e fala a verdade da nossa alma para Jesus. Porque passa um tempo, tem gente que começa, entre aspas, tá? Aprender a orar, ou a olhar como que alguém ora, e a gente se inspirar em alguém, ou aprender com alguém, é normal, o convívio faz isso, mas aí a gente começa a produzir orações cheias de palavras vazias de alma. Tem palavras bonitas, está bem construída, mas não tem verdade da alma. É apenas um espetáculo, ou público ou particular com Deus, mas é apenas uma apresentação. Quem entende, diga amém.
O que Deus está esperando é sinceridade do coração. É gente que diz assim, eu não sei orar. Ótimo, então Ele vai ensinar. Em Romanos 8, a primeira mensagem que eu ministrei na minha vida foi Romanos 8. E Romanos 8, 28 diz que também o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. O mesmo Espírito intercede até com gemidos inexprimíveis. Muitas orações que fazemos, nós nem abrimos a boca, nós só derramamos a alma. Eu me lembro de há uns 3 anos atrás, nós passamos aqui na igreja por uma batalha muito grande, havia uma rebelião, um levante de Satanás, e esses dias recebi uma oração e uma palavra falando sobre isso. Gente que não sabia o que tinha passado, falou, houve um momento que Satanás incitou pessoas, usou pessoas de dentro da igreja para tumultuar, e muitas vezes eu vinha aqui orar, e eu passava 50 minutos só chorando diante de Deus, e derramando a minha alma, e 10 minutos eu conseguia falar alguma coisa. Daquele momento Deus me deu uma estrutura, visão, e nos levou a viver algo extraordinário, e nós vamos ver muito mais ainda em nome de Jesus. Não foram orações muito bem produzidas, mas foram orações totalmente verdadeiras. Por isso Jesus falou, entra no quarto e fecha a porta, porque alguém de fora não vai entender. Deus procura pessoas que façam orações, que não importa se alguém vai entender ou não. Eu estou aqui, Pai, estou eu e o Senhor, e eu vou abrir o meu coração diante de Ti. Essa oração particular, essa oração íntima, revela confiança em Deus como Pai, e essa confiança cresce de acordo com a caminhada. Quando você caminha com alguém, você vai aprendendo a respeitar mais ou menos, a honrar mais ou menos, a confiar mais ou menos. Deus não nos decepciona, falei disso semana passada também, ou quarta-feira. Nós é que criamos expectativas que Deus nunca deu, e aí nós nos decepcionamos. Quem decide andar com Deus, aprende a confiar nele cada vez mais, porque Deus é 100% confiável. Tão confiável, que Ele é misericordioso a ponto de avisar antes. A gente se rebela, a gente sai da linha, e Ele já avisa antes, vai dar problema, vai dar ruim isso aí. Ele é tão confiável, que Ele já nos adverte antes do problema acontecer. Confie em Deus. Ele olha, Ele sonda o nosso coração, e antes que uma palavra chegue nos nossos lábios, Ele já conhece, e já está pronto a responder aquele pedido. Já está pronto a atender aquela oração, já está pronto a nos abençoar. Por que Ele está chamando para a intimidade? Para que as nossas orações sejam geradas através da intimidade com Ele, porque essas orações é que serão respondidas. Orações que foram geradas em Deus, por Deus, não tem motivo para não serem respondidas. Elas têm o seu tempo, mas serão atendidas para a glória de Deus. Quem aqui já fez orações que você tem certeza que você foi inspirado por Deus a fazer? Diga amém. Se ainda não aconteceu, continua firme, porque se foi inspirado em Deus, vai acontecer. Antes de a gente pedir, o Pai já quer cuidar de nós. Olha o que diz Gênesis 12. Eu vou fazer um paralelo com uma situação. Quando Deus falou comigo sobre a caminhada, sobre o mês da paternidade, janeiro seria mês de paternidade. Quando Deus me deu essa inspiração, foi também meditando nessa palavra aqui de Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, a gente já olhou esse texto por diversos ângulos, mas por esse aqui eu creio que seja novidade, pelo menos para nós. Gênesis 12, versículo 1, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Caminhada de confiança, vem caminhar comigo, Abrão. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma proposta maravilhosa para Abrão. Diz: Abrão, começa a andar comigo agora. Abrão não andava com Deus antes. Olha, Abrão se relacionava com Deus, mas não andava, ele estava num lugar parado, a vida dele estava parada. E tem momentos que Deus vai nos desafiar a viver coisas novas. Deus vai nos desafiar a dar passos que nós nunca demos. Ah, pastor, sabe, porque
eu não sou capacitado para isso. É isso mesmo que Deus faz. Ele chama quem não é capacitado para mostrar que a glória é dele e não sua. Enquanto você e eu dependemos da nossa capacidade, nós estamos negando a nossa fé em Jesus. Eu vou dizer isso de novo e marca aí. Enquanto nós andamos apenas segundo a nossa capacidade, estamos negando a nossa fé em Jesus. Nós precisamos andar segundo a capacidade que Ele nos dá. Nós precisamos andar segundo a unção que Ele derrama. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Não vai cair por terra, não vai cair no esquecimento. A palavra de Deus vai se cumprir. Abraão, pois não, Senhor? Vem andar comigo. Para onde? Vou te mostrar no caminho. Deus, mas não é melhor o Senhor me falar antes para eu saber como que é a proposta? Abraão, ou você confia em mim ou não confia. A proposta que eu tenho, Abraão, é uma caminhada de confiança. A proposta que Deus tem comigo e com você é uma caminhada de confiança. Como eu já disse aqui, durante a caminhada, a confiança vai crescendo. Nós vamos acumulando testemunhos, nós vamos acumulando experiências com Deus. Irmãos, quantos de nós, de 2019, 2020... agora chegamos em 2021, você diz assim, meu Deus, quantos testemunhos, quantas experiências, quanta coisa eu superei, quantas coisas eu vivi. Eu ouvi aqui o testemunho do Tiago, começou o ano semeando, já começou o ano colhendo, e com um monte de coisa. O irmão Elcio acompanhamos aí o ano de 2020, o irmão Elcio, uma das coisas que, assim como também é o exemplo do Tiago, homens de honra. Eu tenho princípios, eu pratico os princípios com Deus de honra e com a minha igreja, com o meu sacerdote, e nunca quebrar, não vamos quebrar, vamos entrar em aliança? Vamos. Mas lá atrás quebrei, agora eu vou consertar e vou andar direitinho. É desse jeito. E durante o período difícil, que foi o ano 2020, os dois são exemplos de gente, de família que decolaram. Mas por quê? Porque decidiram caminhar por confiança. O que Deus estabelece quando fala de princípios é um relacionamento de confiança. Abraão, anda comigo. Para onde, Deus? Confia em mim. Tem horas que Deus vai falar conosco algo e a gente vai fazer uma pergunta que Ele não vai responder. Ele só vai dizer, confia. Foi o que Ele fez com Abraão. Só que havia algumas condições. Abraão, você vai ter que sair da tua terra, você vai ter que sair da tua parentela e da casa de teu pai. Deixa isso para trás. Vire a página. Tem algo novo chegando. Tá, e aí, pastor? Por que ele tinha que sair da parentela, da casa do pai? Havia várias coisas que acontecido, dentre elas o seu irmão Arã que morreu. Seu pai Terá já tinha sido chamado. Essa caminhada era uma proposta para o pai de Abraão. Se você ler os capítulos anteriores, eu já ministrei isso algum tempo atrás aqui. Essa caminhada foi proposta a Terá, pai de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus, uma terra, aliás, ele para também em Ur dos Caldeus, mas uma terra cheia de idolatria, cheia de confusão, e está indo rumo a Canaã, a terra que Deus prometeu. Só que quando ele passa em Harã, ele se lembra do filho que ele perdeu, e esse trauma da perda do filho, bloqueia e faz Terá parar ali. Ele para ali de tal forma que ele morre ali. O tempo passa, Abraão sai dali, o pai dele ainda é vivo, mas Terá não conquista a terra que Deus tinha prometido. Tem muita gente parada em traumas do passado. Hoje Deus está te chamando para caminhar com um pai que te leva além dos teus traumas. Com um pai que te leva além das dores, feridas e aflições que você teve que lidar ao longo da vida. Chega! Até quando você vai ficar falando disso? Até quando vai ficar remoendo a mesma dor? Até quando você vai deixar o diabo esfregar na sua cara um erro do passado pelo qual você já se arrependeu, já pediu perdão e já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Até quando você vai jogar na cara de alguém algo que essa pessoa fez e que ela já se arrependeu e pediu perdão? Está na hora de despertar e reconhecer que tem um pai de amor que te ama e quer fazer coisas novas na tua vida. Terá para em Harã, encerra o seu ciclo ali, mas Deus fala com Abraão, Abraão, vem andar comigo, mas você vai precisar romper, porque se você ficar preso a essas alianças, a esses relacionamentos, você também fica bloqueado. Vem adiante andar comigo. Abraão crê, verso 4 diz,
Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Bom, assim partiu Abrão como Deus tinha dito. Deixou família, deixou parentela, deixou casa do pai. Mas tem uma observação: Ló foi com ele. Alguém da família, além da sua esposa, está indo com ele. Bom, vamos lá. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Sabe, eu já me questionei muitas vezes, por que Abrão levou Ló, se Deus mandou deixar a parentela? E a resposta está na Bíblia também. Em Gênesis 11, o verso 27 e 28, diz assim, ó: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Eu fico imaginando Abrão olhando para o seu sobrinho, que passou a ser cuidado pelo avô. Quando Harã morre, Ló fica órfão, e o avô Terá adota Ló. Até ali, Ló é cuidado pelo avô, e o tio Abrão também dá um suporte. O tempo passa e Deus vem falar com Abrão: Abrão, é o seguinte, você vai ter que sair daqui e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí eu imagino que Abrão olhou e falou assim: mas tá, eu vou ter que deixar minha família, porque minha família não quer ir, meu pai não quer ir. Meu pai fica aqui todos os dias revivendo Harã, Harã e Harã. Eu preciso romper com esse ciclo de ficar revivendo a dor o tempo todo. Mas e o meu sobrinho? O que vai ser do meu sobrinho? O meu pai já é avançado em idade, daqui a pouco meu pai vai partir. O que vai ser do meu sobrinho? Antes de Abrão ter seu primeiro filho, Ismael, antes de Abrão ter o filho da promessa, Isaque, Abrão já tinha um coração de pai. Por isso Deus fez Abrão pai de multidão de nações. Irmão, antes da tua bênção chegar, Deus vai sondar o teu coração e saber se o seu coração já é um coração geracional, um coração que gera. Começa a gerar hoje aqui aquilo que Deus tem lhe prometido. Primeiro nasce no seu coração e depois se materializa diante de você. Foi assim com Ana. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Ana está chorando e dizendo: Deus, eu não tenho filhos, e a Penina, minha rival, me provoca de ano em ano. E Ana naquele dia diz: Senhor, eu vou fazer um voto. Se o Senhor me der um filho homem. A Penina fica me provocando, mas agora a minha visão não é Penina. Eu já pedi muitos anos um filho por causa da Penina. Eu queria esfregar na cara da Penina. Ela era minha rival, me provocava. Mas agora eu quero um filho para o teu reino. Se o Senhor me der, eu devolvo. Ele vai te servir. Ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote, ele vai ser aquilo que o Senhor quiser. Mas eu entrego, eu abro mão. Mas se o Senhor me der, é seu. A Bíblia diz que ela se levanta daquela oração. Ela estava em jejum. Quando Eli chega e diz: mulher embriagada, ela fala: não comi vinho, não comi pão, não bebi vinho, eu estou derramando a amargura da minha alma. Ela levantou, lavou o rosto. Ele falou: então vai, porque Deus concedeu o teu pedido. Só que ela fez um voto. Ela disse: meu filho vai ser nazireu, é consagrado a Deus. E quem conhece o voto nazireado sabe que não podia raspar a cabeça. Agora tem o voto nazireado de raspar, de quebrantamento, é outro, mas não podia. E não podia beber vinho nem bebida forte. Sabe o que Ana faz? A Bíblia diz que ela sai dali. E o seu semblante já é de quem está gerando. Ela não teve intimidade com o seu marido ali. Ela não teve. O que aconteceu foi que ela teve intimidade com Deus ali. Ela disse não ao vinho, porque disse: o meu ventre espiritual, apesar de eu ainda ser, era estéril, chegou ali estéril e não estava grávida, eu ainda vou precisar me relacionar com meu marido, e aí Deus vai gerar no meu útero, mas espiritualmente eu já estou gerando. Ela começa a se comportar como quem já está gerando. Abrão, sem perceber, começa a se comportar como quem já está gerando. Em 2021, Deus está nos chamando para intimidade, e o Rogério e mais vai se comportar como quem já está gerando.
Eu já estou gerando em Deus. Por isso eu entro no meu quarto e fecho a porta, porque é na intimidade que eu vou gerar com Deus. É na intimidade que Deus vai revelar o coração dele ao meu coração. É na intimidade que Deus vai falar de coisas que eu nunca imaginei ouvir. Irmãos, é hora de gerar. Só que para gerar tem que se movimentar. Ana ia, mesmo sabendo que ia ser humilhada a viagem inteira, ela ia adorar. Todos os anos. Todos os anos. Abrão, você vai ter que sair, Abrão, e andar. Andar na minha direção, andar conforme eu lhe orientar. Abrão pega Ló e diz assim: Ló, vem comigo. Você quer vir comigo, Ló? Interessante que você não vê um pedido de Ló sequer. Ô tio, leva eu contigo. A Bíblia não diz, Ló pediu para ir com Abraão. Ló disse, tio, estou com medo do meu avô morrer e eu ficar sozinho. Não. Porque o pai sabe o que um filho precisa antes do filho abrir a boca. Antes de Ló pedir, antes de Ló saber que precisava de uma referência paterna, já que seu pai morreu e o seu avô é avançado em idade. Antes de Ló saber que um dia seu avô iria partir e ele precisaria de alguém para instruí-lo, para ensiná-lo, para discipulá-lo, Deus já havia providenciado. O coração de Abrão já se inclinou e disse, eu vou cuidar desse rapaz, eu vou levar esse rapaz comigo. O que eu conquistar, ele conquista. O que eu comer, ele come. Onde eu for bem recebido, ele também será. Deus está nos chamando para uma caminhada, onde a glória dele entra, ele quer que a gente esteja cheio de glória. Abraão leva Ló com ele, porque o coração de Abraão já tem, já está gerando, já tem essa inclinação paterna. E Ló começa a caminhar com Abraão, do jeito que eu e você podemos caminhar com Jesus. O Evangelho de João capítulo 1 fala sobre isso, verso 11 ao 13. A gente já volta em Gênesis, mas vamos rapidinho só em João capítulo 1. João 1, do 11 ao 13, a gente cita bastante, mas é bom ler. Verso 11, está escrito assim, ó. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. Hoje nós temos essa possibilidade, hoje nós temos essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, através de recebermos Jesus. Ele veio para quem era dele, ele veio a princípio, no primeiro momento, para o povo judeu, mas muitos do povo judeu não o receberam, crucificaram, rejeitaram, mas a Bíblia diz que Deus abriu para a humanidade toda, a todos quantos o receberam. Deus Pai, através de Jesus Cristo, o Filho, nos deu um papel, adoção. Aceita? Aceito. Então assina aqui, Rogério agora é filho de Deus. Mais alguém? A todos quantos o receberam, a todos quantos decidiram andar com Ele, a todos quantos decidiram sair da sua terra anterior, a terra da religiosidade, a terra do pecado. Abrão, vem andar comigo. Ô Ló, eu estou indo para uma viagem. E para onde você vai, tio? Não sei, mas uma coisa eu te falo, quem vai comigo? Quem é que vai nessa viagem? Alguns amigos meus vão e tal, quem que é o pessoal que vai? Deixa eu ver se tem um pessoal legal. Quem aqui tem filho sabe, né? Filho da gente, quando você fala assim, vou para tal lugar. Não, vamos filho. Onde? Dependendo do lugar, ele já calcula quem vai estar lá de criança. Ou até pergunta, fulano vai estar lá? Quem mais vai? Aí, dependendo da resposta, os nossos filhos fazem assim. Ou fazem assim. Vamos. Como ovelha muda para o matadouro, né? Não vai ter nada para eu fazer lá, não vai ter nada de legal lá, não vai ter ninguém para eu brincar, para eu conversar. Abraão chega para Ló e fala, Ló, vamos, para onde? Não sei. Como é que é isso? Deus vai mostrar no caminho. Mas e aí? Ló, só uma coisa eu tenho para te dizer.
Deus prometeu que vai andar com a gente. Ló correu e falou, deixa eu arrumar minhas coisas, porque eu tenho uma viagem. Irmãos, tenho uma viagem proposta. 2021, eu não sei como vai ser. Como 2020, ninguém imaginou que seria como foi. Mas uma coisa eu sei, em 2020 Deus andou comigo. Deus esteve presente na minha vida. Deus esteve presente na vida dos seus filhos. Todos os dias, nos dias de luto, nos dias de dor, nos dias de angústia, de aflição, nos dias de alegria, de superação, de cura, de milagre. Esteve todos os dias. E 2021 eu quero continuar andando com Deus. Para onde? Não sei. Só sei de uma coisa, Ele deu intimidade. Ele acendeu. Ano passado Ele acendeu maturidade. Esse ano Ele acendeu intimidade. Eu quero andar na intimidade. Mais? Alguém mais? Vamos embora, Ló. Então vamos embora. Agora, o que Abraão fez com Ló, Jesus fez conosco. Só que é claro que a obra de Jesus é muito mais perfeita e completa, mas é semelhante. Ló é, entre aspas, adotado pelo seu tio. O tio pega a tutela, pega a guarda de Ló e diz assim, agora ele é minha responsabilidade, eu cuido dele. Em Jesus, nós somos adotados por Deus Pai. Só que agora nós somos filhos. Nós somos chamados filhos, não é sobrinho, não é mais apenas criatura, nós somos filhos amados de Deus. Mas precisamos decidir andar com Ele. Agora, o que Ló fez com a oportunidade que ele teve e o que nós estamos fazendo com a nossa? Aí que é a questão. Dias difíceis virão. E a pergunta é, como nós nos comportamos? Tempestades passam, mas quem é que fica firme? Olha lá Gênesis capítulo 13, volta lá no Gênesis. Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos família. Ô Ló, a gente é da mesma família, filho. Não tem que ter briga entre a gente, e nem entre os nossos pastores. Verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão chega e fala, Ló, não está certo a gente viver brigando. Você veio comigo para ser uma bênção, e você viu que funcionou. Você está próspero, você tem rebanhos, você tem pastores. Sabe, aqueles dias difíceis, Ló, do início, passaram. Agora nós prosperamos tanto que a terra não está comportando tudo que eu e você possuímos. Ló, faz o seguinte, escolhe o que você quiser. Sabe coração de pai que renuncia pelo filho? Coração de pai e de mãe que tem um bife, reparte entre os filhos e fica sem mistura. Esse foi o coração de Abrão. Abrão, olha para Ló e diz, ô Ló, escolhe a melhor terra, o que você achar de melhor. Em primeiro lugar, porque Abrão sabia que a riqueza dele não tinha a ver com a terra, tinha a ver com Deus. Os olhos dele não estavam na terra, estavam em Deus. E aí nós precisamos entender isso aí. Quando Deus fala conosco sobre fidelidade, sobre honra, sobre princípios, sobre tributos ou sobre qualquer coisa, o que Deus está provando é o nosso coração. Se o nosso coração está em coisas, se o nosso coração está em bens materiais, em dinheiro, em vaidade, em qualquer outra coisa, ou se o nosso coração está nele. O coração de Abraão já estava num nível muito maior, está em Deus. Ló, se você escolher a terra boa e eu ficar com a terra ruim, não tem problema. A riqueza da minha vida é a presença de Deus. A minha grande riqueza, a minha grande fortuna, Ló, é quem está caminhando comigo, irmãos. A maior riqueza que você e eu poderíamos receber esse ano, não é começar o ano, eu creio que aqui ninguém nem joga, mas ganhando na Mega Sena, da virada, da no seu... Não, a maior riqueza que a gente pode ganhar é iniciar o ano e terminar o ano andando com Deus. Recebi uma herança bilionária. Era melhor continuar com o salário básico, andando com Deus, do que uma herança bilionária sem Deus. A riqueza de Abrão é a presença de Deus. Qual é a tua riqueza? Qual é a riqueza? O que enche os nossos olhos? Pelo amor de Deus, Deus não é contra a gente prosperar. Quem está entendendo?
Deus não é contra você crescer, prosperar, ficar rico. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Aí é um problema, sério. Possuir riqueza não é problema, ser possuído por elas é um abismo. Ló ouve aquilo, e a resposta de Ló, verso 10. Levantou Ló seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Sabe, o projeto de Abraão nunca foi descartar Ló. Nunca foi. Porque Abraão tinha a oportunidade de nem ter levado Ló com ele. O projeto de Abraão era cuidar de Ló como se cuida de um filho. Mas chegou um momento que a briga entre os pastores do rebanho de um e do outro começou a crescer tanto, que Abraão foi falar com Ló. E como um pai, ele exortou, ele corrigiu: ô Ló, não dá, está tendo briga entre os nossos pastores, isso precisa acabar. Ló, se for para continuar assim, é melhor que você escolha para onde você quer ir, e eu escolho outro rumo. Presta atenção aqui. Cada um escolhe um rumo, mas não dá para a gente continuar em conflito. Ló tinha que falar: não, meu tio, não posso ficar sem a tua presença. Meu tio, eu quero andar contigo, eu sou abençoado por tua causa, eu sou abençoado por andar na tua presença, eu sou abençoado porque o Senhor está comigo. Não dá, eu não abro mão, eu quero ficar contigo. Se for o caso, eu descarto esses pastores, eu não sei, mas eu preciso andar contigo, tio. Tio, você é como um pai para mim, tio, e eu não abro mão disso. O problema é que Ló já tirou o coração da caminhada de paternidade que ele havia recebido, e o coração de Ló agora está nas conquistas que ele vem tendo. Sabe, eu escrevi algo aqui que eu quero até compartilhar com vocês. Abraão escolheu, desde Gênesis 12, Abraão fez uma escolha. Ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu andar na visão de Deus. Ló escolheu andar na visão da cobiça dos seus olhos. Aqui no Gênesis 13, se você ler do 1 ao 6, você vai ver que Abraão e Ló tinham passado um tempo no Egito. E quando eles saem do Egito, ao que parece, o Egito não saiu de Ló. Ló ficou contaminado. Filho, cuidado com quem quer roubar o seu coração do pai. O Egito roubou o coração de Ló. Ló esqueceu quem Abraão foi para ele. Ló esqueceu que o seu tio, quando podia sair e deixá-lo para trás, não o deixou. E agora que o seu tio é mais velho, é óbvio, ao invés dele dizer: não tio, vou ficar por perto, porque o senhor vai envelhecer, meu tio não tem filho ainda, vai envelhecer mais, ele pode precisar de ajuda. Não, Ló cresce o olho, Ló cobiça, Ló coloca os olhos naquilo que está diante dele, terras boas, onde eu vou enriquecer, e não em Deus. Irmãos, é tempo de realinhamento de visão e de continuar caminhando. Abraão escolheu andar na visão de Deus. Ló escolheu aquilo que encheu os olhos. O que há dentro de nós é revelado através das nossas escolhas. O que há dentro de nós é revelado através de escolhas. Nos dias difíceis, marca isso aqui, 3 tempos. Nos dias difíceis, quando as coisas melhoram e com a frequência ou inconstância. Nós revelamos quem nós somos de verdade, o que há dentro de nós. Nos dias difíceis, muitas pessoas abandonam o barco e revelam quem elas são. Quando as coisas melhoram, outras pessoas também abandonam o barco, porque elas só ficaram ali porque nos dias difíceis tinha algum suporte. Tem gente que vem para a igreja quando está arrebentado, e busca Deus, e pede ajuda, e pede visita, e quer toda hora. As coisas melhoram, não atende mais a gente, não busca mais a Deus. Parece que Deus virou um garçom para elas. Quando eu precisar, eu faço o próximo pedido. Quando eu tiver com fome de novo, eu faço o meu próximo pedido. E agora, né? Agora não precisa nem sair de casa. Antigamente ainda tinha que ir ao restaurante. Agora, mais do que nunca, cada vez mais, já faz tempo que tem entrega, mas no ano 2020 isso aí explodiu. Então eu fico em casa e recebo tudo em casa. Não, irmãos, Deus está nos chamando para caminhar.
A vida de fé é uma caminhada. É uma vida de exercícios diários. Todo dia eu exercito a minha fé. Deus está te chamando para exercitar a sua fé. Os dias difíceis revelam quem nós somos. Mas os dias que as coisas melhoram, que a tempestade passa, também revela quem nós somos. Há pessoas que se aproximaram de mim e de você quando estavam na pior. Quando tudo melhorou, seguiram a sua vida. Há pessoas que buscaram a Deus quando estavam na pior. As coisas melhoraram, foram embora. E nosso coração também é revelado naquilo que nós somos constantes em fazer, aquilo que nós fazemos com frequência, ou na inconstância. Tem gente que é inconstante, não termina nada que começou, não vai até o fim, não completa a obra. Começa, vê uma dificuldade, desanima e para. Começa, vê um problema, ou enche os olhos com outra coisa e abandona. Irmãos, Deus está nos encorajando a caminhar até o fim, porque o fim é melhor que o começo. No final tem uma glória que nós ainda nem contemplamos, e Deus quer revelar na minha e na tua vida. Cuidado com as suas escolhas. Olha o que diz Deuteronômio 30, verso 19. Põe aí no telão, que aí a gente já fica aqui em Gênesis para eu partir para o próximo texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. A bênção e quem? A maldição. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas tu e a tua semente, ou a tua descendência, ou teus filhos. Deus fala, e eu entrei compartilhando isso. Deus é muito verdadeiro, fala abertamente. Deus não tem rodeio, é a verdade escancarada. A proposta é vida ou morte. Se você escolher obedecer, tem vida. Se escolher desobedecer, tem morte. É bênção. Se escolher andar com Deus, bênção. Se escolher andar sozinho, é maldição. Está explícito. Agora, as nossas escolhas, as nossas decisões também afetarão nossos filhos. As nossas decisões afetarão a próxima geração. A decisão de Abrão afeta Ló, seu, por assim dizer, filho adotivo. Ló que está andando com ele. E Abraão decide caminhar. E Abraão é abençoado, Abraão prospera, e o Ló também é abençoado e também prospera. Mas no dia em que Ló decide romper com Abraão, seu tio, no dia em que Ló decide romper essa aliança, agora ele vai ser influenciado por si próprio, pelo seu ego. E que perigo é isso? Quando nós começamos a andar sem referência paterna, e volto a dizer, talvez você não tenha nenhuma boa referência paterna terrena, biológica, mas você tem uma boa referência paterna espiritual, um Deus que sacrifica seu Filho unigênito, para fazer de você e de mim, de cada um de nós, também filhos, co-irmãos em Cristo Jesus. Esse é um Pai confiável. Você tem um Pai confiável, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que está presente todos os dias, que lhe instrui. Abra a Bíblia e você verá que tem instrução todo dia. Quem tem lido Provérbios conosco, tem feito a caminhada da sabedoria com o papai, tem visto, tem instrução para cada passo da nossa vida. Nós podemos e devemos caminhar juntos, como Ló deveria ter continuado. A escolha de Ló causa um impacto na vida dele. Olha Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Causa alguns impactos, né, na verdade. Verso 14. Não, antes de ler o Gênesis 19, o verso 14, vamos ler o Gênesis 14. Gênesis 14, antes de ler o 19. Olha o Gênesis 14, verso 14 também. Ó, vamos pegar do 12, só para você entender, aí eu não preciso nem explicar, já está lido. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados, ou aliançados, amigos, né? Aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa,
318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles, de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres do povo. Irmãos, houve uma guerra, e Ló foi tomado, ele com as suas fazendas, com seus bens, tudo. A notícia chega até Abrão. Abrão podia olhar e dizer assim, ó, eu não tenho nada com isso. Enquanto Ló andou com Abrão, ele foi levado cativo por alguém? Enquanto Ló andou com Abrão, alguém escravizou Ló? Enquanto você anda com Deus, ninguém vai te escravizar. Enquanto andamos com Deus, ninguém vai tomar o que é nosso, porque se alguém levar algo nosso e nós estamos andando com Deus, ou Deus nos restitui, ou Deus nos dá algo que Ele considera melhor, mesmo que a gente não entenda. Deus é Deus de restituição, mas também é Deus de provisão. Às vezes nós estamos esperando uma restituição, mas Ele está nos mantendo só na provisão, para no momento certo mostrar a glória dEle. Mas o fato é que enquanto Ló anda com Deus, enquanto eu e você andamos com o Pai, não vão tomar a nossa alma, não vão tomar nossa família, não vão tomar os nossos sonhos, podem ser atacados, mas não terminarão sua vida em cativeiro, terminarão na presença de Deus, na presença de quem estamos andando. Por isso, o conselho de Paulo e Silas para o carcereiro é crer no Senhor Jesus Cristo. E esse crer não é só dizer eu creio, mas é ande em fé, caminhe em fé, ande com Jesus, ande na palavra. A fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra. Caminhe andando, caminhe ouvindo pela palavra. E você e a sua casa serão salvos. Ló, apesar de fazer a bobagem, tem um tio que o ama como um filho. E esse tio vem resgatá-lo. Rogério e, apesar de terem feito muita bobagem na vida, tem um pai que ama e que veio nos resgatar tantas vezes, e tantos livramentos, e tanta coisa boa, e glória ao nome do Senhor, que nos buscou tantas vezes que ficamos cativos, e quer buscar você que está me assistindo aí, e você que está aqui talvez ainda preso, na destruição, na prostituição, no adultério, no vício, no ódio, no rancor, na mágoa, seja em qual mal for, Deus é poderoso, mais do que Abraão e seus 318 homens valentes. Deus é poderoso para nos resgatar. Escolha caminhar com Deus. Alguém vai dizer, pastor, eu parei de caminhar com Deus, eu fiz igual Ló. Comecei a andar por conta própria, eu cresci o olho, sabe? Eu cobicei, eu isso, eu aquilo. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Abrão ficou sabendo da notícia e foi correndo resgatar Ló. Deus Pai ficou sabendo da notícia e veio correndo com uma palavra, resgatar eu, você e a nossa família. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Há esperança sim. Eu tenho esperança porque Deus fez isso. Aí o que o Ló tinha que fazer? Ô tio, o senhor me perdoa. Vamos fazer o seguinte, tio, você me aceita de volta? Ô tio, se esses pastores do meu rebanho aí quiserem brigar, eu deixo eles em Sodoma, deixo eles em Gomorra, mas eu quero voltar a habitar contigo, tio. Vamos voltar a formar uma família. Irmão, hoje é dia de pessoas voltarem para Jesus. Hoje é dia de pessoas dizerem, Deus, me recebe de volta, eu sou filho. Eu não quero mais andar longe. Eu não quero mais ficar sofrendo. Eu não quero viver só da misericórdia. Ainda bem que Deus deu um livramento. Irmãos, eu falo com tanta gente que diz assim, pastor, apesar de eu estar todo errado, né, Deus é misericordioso, me deu um livramento, ai glória a Deus. Falei, quando que você vai tomar vergonha na cara e parar de viver de livramento e começar a ser uma bênção? Porque a diferença entre Abraão e Ló é que Abraão é uma bênção, Ló vive de livramento. Eu quero ser uma bênção. Você quer viver de livramento ou ser uma bênção? Eu vou ter livramento na minha vida, mas eu quero ser uma bênção. Em Gênesis 12, a proposta de Deus para Abraão, seja você uma. Agora Ló é aquele que fala assim, tem livramento aí? Sabe quem que é o Ló? É o que aparece na igreja de vez em quando, dizendo assim, pastor, faz uma oração aqui, me ajuda, e some. É o que está em casa dando desculpa desde o ano passado. Esse é o Ló.
ele vive de migalha, ele vive de livramento, ele vive do pelo amor de Deus. Ô irmãos, e claro que a gente vai amar, é nosso papel, não estamos aqui para condenar ninguém, mas a palavra vai vir para consertar as coisas. Com muito carinho e sorrindo eu vou dizer, está na hora de tomar vergonha na cara. Antes que Gênesis 19 chegue. Gênesis 19 chega. Gênesis 19 chega. Olha lá. Gênesis 19, verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de quem? Seus genros. Deus mandou a notícia para Abraão, de novo. Deus está falando com quem tem aliança com Ele. E quem anda debaixo de paternidade, de quem tem aliança com Deus, vai ouvir antes. Volto a dar o exemplo do Tiago e do Elcio, dentre tantas pessoas. Por que que o Tiago e o Elcio prosperaram e cresceram e venceram e superaram em 2020? Porque andaram debaixo de paternidade de Deus e paternidade espiritual. Andaram debaixo de princípios e de orientações bíblicas. Eles ouviram gente que está ouvindo a Deus, como eles também ouvem a Deus e instruem seus filhos a ouvir a Deus. Eles têm moral para falar para os filhos deles ouvirem a Deus, respeitarem paternidade, porque eles fazem isso, assim como vários outros, estou dando só como exemplo, 2 que deram testemunho hoje aqui, porque eles se sujeitam à paternidade, porque eles honram. Eu conheço os 2 e conheço que os 2 têm honra com seus pais biológicos, têm conosco espiritualmente e têm diante de Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir quem está ouvindo Deus. Deus vai lá e fala: Abraão, preciso te falar uma coisa, é o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, e no final das contas Deus entendeu tudo, Deus já sabe. Lembra que a gente começou lá em Mateus 6? Antes a gente pedir, Deus já sabe. Ló não pediu para ir com Abraão, mas Deus sabia. Abraão não pediu: Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, guarda meu sobrinho, porque Abraão nem sabia que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Deus vem e fala com Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu sei que você se importa, então eu vim te falar antes. Deus vai falar com você e comigo antes do mal chegar na nossa casa, antes de chegar na nossa família, antes de chegar em algo nosso. Deus vai falar para a gente se colocar em oração e defender aquilo que é nosso. Só que o Ló é o cara que está lá, no bico do corvo, né? Tem gente que só vive no bico do corvo, só no misericórdia. Ai, pastor, misericórdia. Ai, pastor, misericórdia. Ai, irmão, misericórdia. Ai, irmã Cida, misericórdia. Ai, irmã Sônia. Ai, irmã Edna. Ai, irmãs da intercessão, misericórdia. Misericórdia, ora por nós. Orem. Mas não tem que viver no bico do corvo, não. Eu vou viver em novidade de vida e você é uma bênção. Diz o verso 15. Cuidado, ainda vai ser tido por zombador. Por quê? Porque você abandonou, quebrou o princípio. Ninguém respeita gente que não vive por princípio. É tido como zombador. Por quê? Porque ele não respeitou seu tio que o adotou. Irmão, Deus nos adotou em Jesus. Algo muito maior do que Abraão fez com Ló. E aí tem gente querendo ter autoridade no mundo espiritual. O mundo espiritual não respeita quem não respeita a Deus. O inferno não respeita, não tem misericórdia com quem não respeita a palavra de Deus. Guarda isso. O inferno não respeita quem não respeita a palavra de Deus. Leia em Atos, os filhos de Seva foram expulsar demônios em nome de Jesus, tomaram uma ripa. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, os demônios olharam e falaram assim: a gente sabe quem é Jesus, sabe quem é Paulo, mas vocês, a gente não sabe nada. No mundo espiritual vocês não têm nada. E tomaram uma ripa. Tem gente ficando envergonhado porque não tem aliança nenhuma espiritual, não tem paternidade. Você congrega onde? Você é membro de que igreja? Não, pastor, eu estou procurando. Então fica firme. Já decidiu? Em março vai ter consagração de membros. Eu decidi. Não, eu sou livre. O Ló quis ser livre. A liberdade que nós devemos desfrutar é a liberdade que há em Cristo Jesus. Não é a libertinagem. Quem entende isso? Verso 15, ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram-no fora da cidade. Presta atenção no que vem agora. Primeiro aqui já viu, né? O que vive só da misericórdia. Mas ao 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Não olhes
para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereça. E Ló disse, assim não, Senhor, eis que agora teu servo tem achado graça. Vamos para o 20 já. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não derribar a cidade que falaste. Apressa-te, presta atenção nisso aqui, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar. Os anjos olharam para Ló e disseram assim, tem uma intercessão de alguém que quis ser seu pai, e você desprezou e decidiu andar sozinho, mas a intercessão do seu pai continua de pé. A intercessão de Deus Pai, o Espírito Santo continua intercedendo, continua, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, a intercessão ainda está de pé, mas o juízo chega. A intercessão continua de pé, mas o juízo chega. Hoje é dia de escapar. Amanhã é dia de juízo. Hoje a gente está aqui ouvindo palavra. Amanhã a gente pode estar diante do grande tribunal, no juízo final. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa decisão? O anjo diz, assim como o anjo da igreja, como o pastor diz, ei, escapa do pecado, escapa do adultério, escapa da cobiça, corre para a presença de Deus. Deus vai te fortalecer e vai te ajudar. Mas corre. Não vai andando, porque vai descer fogo e vai destruir tudo. E não adianta querer uma nova vida olhando para trás. Eu vou largar a amante, mas de vez em quando deixa eu ver como que ela está nas redes sociais. Eu vou largar o tráfico, mas de vez em quando eu vou saber quanto que está rendendo lá para os caras na quebrada, na boca. Eu vou largar o tráfico, mas eu quero sempre saber a informação aí de como é que está a coisa. Eu vou largar as drogas, mas eu vou estar sempre lá onde os caras estão usando. Não dá. Escapa e não olha para trás. Todo mundo sabe que a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás, não aguentou. O que ela tinha deixado lá mexia com ela. E quando ela olhou para trás virou uma estátua de sal. Ela não estava pronta, ela não queria viver algo novo. Talvez a mulher de Ló tenha influenciado quando Abraão falou com ele. Talvez. Mas o fato é que Ló perdeu sua mulher. As filhas de Ló perderam seus noivos. E aí nós já sabemos que as filhas de Ló embriagaram seu pai, dizendo assim, nosso pai não tem filho. Nossos noivos abandonaram, os homens dessa cidade não prestam para nada. Vamos embriagar o nosso pai, a gente deita com ele, engravida para dar descendência, para o nome do nosso pai não ser riscado da terra. A mais velha foi num dia, a mais nova foi no outro. As duas engravidaram, as duas deram à luz. Amonitas e Moabitas, dois povos que viveram a vida toda guerreando contra os filhos de Abraão, o povo de Israel. Ou seja, povos que viviam debaixo de maldição de Deus, porque Deus sempre guerreava em favor do seu povo. Lembra de Deuteronômio 30:19? Escolhe a vida para que viva tu e a tua semente e descendência. Mas se escolher a morte, morre você e a sua semente. Ló escolheu errado. A semente dele também deu ruim. Escolhe a vida. Deus quer caminhar em paternidade. Para terminar, Romanos 8. Já que eu citei hoje Romanos 8, vamos lá. Irmão, tem muito a falar ainda. Nas próximas semanas nós vamos continuar falando de paternidade. Deus está falando com alguém aqui? Romanos 8. Eu queria ainda falar de Lucas 15, mas vamos falar aqui de Romanos 8. Para você não viver por comparação, sabe por quê? Ló, talvez ele tenha pensado assim, um dia Abraão, meu tio, vai ter filho, e eu vou ser descartado. Irmãos, o coração de um pai, de verdade, um pai de verdade, não os pais meia boca aí que tem por aí. Os pais que não falam com os filhos, que não honram os filhos, que não amam os seus filhos, sabe, que não dá atenção, carinho, talvez esteja até doendo em você, porque talvez você seja assim, mas você vai mudar. Eu como pai preciso sentar com meu filho, eu preciso abraçar meu filho, eu preciso amar meu filho, eu preciso mostrar para meu filho o quanto ele tem valor. Mas o coração de um pai de verdade, ele não substitui filhos, ele une filhos, ele agrega filhos. Ló talvez tenha pensado assim, quando meu tio tiver um filho eu vou ser descartado. Tem gente que pensa assim, se alguém se converter, eu vou ser descartado. Ah, chegou alguém agora na igreja que quer ajudar, quer ser obreiro, então o pastor vai deixar o Zé Paulo de lado. Ah, chegou alguém para tocar teclado e cantar, a Jennifer vai ser jogada de lado.
Ah, chegou alguém. Não, não tem isso não, irmãos. No reino de Deus a gente vai crescendo juntos. Isso aí era a visão do irmão do filho pródigo. Quando seu irmão volta, ele fica indignado. Nosso coração não é assim, amém? Romanos 8. Não duvide do caráter do seu pai, hein? Verso 14. Porque todos os que são guiados nessa caminhada, é uma caminhada, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito do quê? De adoção. Olha que coisa linda, Ele nos adotou, de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê, irmãos? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, em tempo certo, isso mesmo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Pai tem uma glória muito maior a ser revelada na vida de cada um dos seus filhos. Quem crê e recebe, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Continue caminhando com o Pai.